Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os testemunhos, que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós queremos, ó Deus, nós queremos iniciar coisas que valem a pena, e nós queremos encerrar coisas que estão nos afastando do Senhor. Então nos abençoa em nome de Jesus. Obrigado pela tua santa palavra. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma série de reflexões na carta de Paulo aos Filipenses. O título da nossa série de mensagens é Vida que Vale a Pena, e hoje nós vamos falar sobre começos que valem a pena. E a gente vai trabalhar essa introdução, essa oração do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Como você pode ver, irmãos, Paulo ama profundamente essa igreja que está localizada no contexto romano. A carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita por volta de 61 depois de Cristo, durante a sua primeira prisão em Roma. Você pode ver em Atos capítulo 28, a partir do versículo 16. É uma das chamadas cartas da prisão. Nós temos as cartas da prisão como Efésios, Colossenses e Filemão, e Filipos é uma carta onde Paulo escreve da prisão a essa comunidade que vivia ali no contexto, na província romana. Você pode imaginar uma colônia ali dos Filipos, do povo dessa igreja. Eles tinham uma influência muito grande, e Filipos então ficava localizado na cidade da Macedônia, colônia romana, próspera, influente, com cidadãos orgulhosos de seus status romanos. A igreja ali foi fundada por Paulo, como eu falei, em sua viagem missionária. Atos capítulo 16, Atos capítulo 18, ele está preso escrevendo. Atos capítulo 16, ele está fundando aquela igreja, plantando aquela igreja. E quem é um dos iniciadores dessa obra, além do apóstolo Paulo, são os convertidos, como Lídia, ela foi convertida pelo Evangelho, então ela é uma cooperadora dessa fundação, dessa plantação da igreja, e uma comerciante temente a Deus. E também nós temos o carcereiro lá de Filipos, ele também ajuda nessa plantação da igreja. E a proposta de Paulo, ao escrever essa carta, o propósito principal é agradecer a igreja de Filipos com um apoio financeiro que ela destina ao apóstolo.
Em segundo lugar, ele vai agradecer também pela unidade dessa igreja, uma igreja muito amada, unida, uma igreja que transborda amor. E ele encoraja a igreja a manter a alegria, a fé em meio às tribulações, em meio às ansiedades. Lembra Filipenses capítulo 4? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, ele orienta essa igreja a não viver ansioso em meio às tribulações. O tom do apóstolo Paulo, ele é completamente caloroso, é uma carta calorosa, é uma carta que tem um teor muito afetivo, que revela o coração do apóstolo Paulo, esse coração profundamente ligado a essa comunidade. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dar ênfase em Cristo como centro da vida dessa comunidade. Então essa comunidade, ela precisa entender que ela precisa morrer para viver o Cristo. E ele vai trabalhar que Cristo é tudo, na vida, na morte, na missão, na alegria e na comunhão. Carta, naquela época, é diferente de carta que nós conhecemos hoje, ou que outrora nós conhecíamos, porque cartas, com o advento da tecnologia, elas ficaram de lado, ficaram de canto. Mas as cartas lá no passado, elas eram extremamente importantes, porque o apóstolo Paulo, ao escrever uma carta ou um bilhete a Filemão, essa carta ela é autoritativa. Ela tem remetente específico, então ela tem uma pessoa, por exemplo, ele escreve a carta para Timóteo, é para Timóteo. Ou ele endereça a carta para uma igreja, a igreja em Filipos. Paulo, então, ele carrega essa responsabilidade de ser um dos maiores apóstolos e uma das pessoas que mais escreveram cartas. São 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. É quase a metade do Novo Testamento. Então ele tem uma influência muito grande. Então, quando ele escreve a carta e direciona a igreja em Filipos, os diáconos, eles precisavam receber essa carta e eles tinham que ler para a comunidade, e a comunidade precisava seguir exatamente o que o apóstolo Paulo tinha escrito, porque era autoritativa, porque tinha um tom muito religioso. Então eles precisavam entender e eles precisavam obedecer. E esse tom autoritativo é o tom apostolado, ele é apóstolo. Por isso que a gente faz essa separação hoje de dom apostólico e de função apostólica, porque nós cremos no dom apostólico. Dom é dom. Dom é aquilo que Deus dá para a pessoa que tem uma visão apostólica, que tem uma visão de implantação de igreja, que consegue enxergar quando ninguém consegue enxergar. Isso é dom, é o dom do apostólico. Agora, função do apóstolo, exatamente como o apóstolo fazia, não existe mais. Por isso que nós estamos baseados na doutrina dos apóstolos, porque já fechou o cânon. A Bíblia já foi escrita, já não tem como mais acrescentar algo na Bíblia. Amém? Então você pode ter um dom apostólico, você pode ser visionário, você pode olhar quando ninguém mais consegue enxergar. Ali dá para a gente fazer um grupo de oração. Por quê? Porque você vai começar a pontuar isso e aquilo. Uma pessoa que é visionária, uma pessoa que tem essa sensibilidade apostólica. Agora, não como função, não como cargo. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma introdução e uma oração do versículo 1 ao versículo 11, e eu queria compartilhar algumas lições preciosas desse texto para mim e para você. Eu queria compartilhar com vocês começos que valem a pena a gente viver, a gente vivenciar e a gente compartilhar uns com os outros. Em primeiro lugar, um começo que vale a pena, eu e você vivenciar e viver. Identidade, a nossa identidade é marcada por Cristo.
E se é marcada por Cristo, dá sentido à nossa vida. A nossa identidade, a minha identidade, a sua identidade é marcada por Cristo. E isso dá sentido à nossa vida. Versículo 1 e 2. Paulo, Timóteo, os dois obreiros, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa a carta, como geralmente ele faz, ele traz uma identificação ao remetente. Quem é o remetente? Quem vai receber essa carta? Os santos que estão em Cristo Jesus em Filipos, estão em Cristo Jesus, estão em Filipos. Então ele vai identificar o remetente. O remetente é o apóstolo Paulo. Ele vai depois identificar o destinatário, que são os santos que estão em Cristo Jesus na cidade de Filipos. E depois ele vai dar uma saudação: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo inicia essa carta, queridos irmãos, se apresentando como servo, doulos. Nota-se aqui, meus irmãos, que ele não se utiliza do apostolado dele como um título. É interessante que em outras cartas ele vai mencionar, mas aqui nessa carta ele vai dizer que ele é servo. Ele vai destacar a sua total rendição à vontade de Jesus, à vontade de Deus. Isso nos ensina que a nossa identidade, a minha identidade, a sua identidade não está baseada no que nós fazemos, não está baseada em cargos ou títulos, mas está baseada em quem nós somos em Cristo. O apóstolo Paulo é servo de Jesus Cristo antes de ser apóstolo. Ele é filho de Deus antes de ser apóstolo. E ele deixa isso muito bem fundamentado para a igreja em Filipos. Olha, eu sou servo de Deus. Esse servo aqui que vos escreve, esse servo do Senhor, esse escravo. Escravo não é um tom pejorativo. Escravo é que ele se submete ao senhorio de Jesus. Tem um senhor e tem um escravo. Então ele se coloca na posição do escravo, de uma humildade genuína, porque ele poderia sim se colocar acima da igreja, mas ele assim não faz. Ele prefere se autodenominar como um escravo, como um servo. E ele vai dizer: a todos os santos em Cristo Jesus, as pessoas que estão em Jesus, as pessoas que pertencem a Jesus, as pessoas que têm como Jesus o seu dono. E ele vai dizer: com os bispos e diáconos, ou seja, toda a igreja, toda a comunidade está debaixo do senhorio de Jesus, toda. Sejam os santos. Santos aqui não entende como alguém perfeito que nunca erra, é alguém separado por Jesus. E esses santos, como os bispos e diáconos, todos eles estão em Jesus, pertencem a Jesus. Eles o saúdam com graça e paz. Mas a gente não pode olhar essas duas palavras corriqueiramente. Graça e paz, igreja. A gente pensa que é um mantra, a gente pensa que é algo que a gente precisa responder amém, e é para responder amém também. Mas graça e paz aqui está ligada exaustivamente à minha e à sua conversão. Graça e paz aqui é o favor, graça é o favor imerecido de Deus, quando Deus, de maneira graciosa, amorosa, nos encontra e nos salva. Eu e você não merecíamos essa salvação. Eu e você, nós éramos pecadores, estávamos condenados à perdição eterna. A perdição eterna é o inferno.
porque nós estávamos afastados de Deus. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado é uma barreira, e a gente não consegue enxergar a graça de Deus. Os nossos ouvidos ficam surdos, a nossa visão ela fica embaçada. Quando Deus atua através do seu Filho Jesus, e essa graça é nos oferecida, o nosso coração, no momento do Senhor, ele se rende. Por isso, irmãos, que quando a gente fala sobre graça, a gente não quer fazer com que essa graça se torne uma graça barata, mas também a gente não quer dificultar o significado da graça do Senhor. É graça, um favor imerecido. Nós não merecíamos, foi graça de Deus, foi misericórdia do Senhor. O preço, a gente não tinha condições de pagar o preço, mas Jesus foi lá e pagou, e foi para a cruz, e se entregou por nós, e morreu a nossa morte, e pagou o preço dos nossos pecados. E diante da morte de Jesus, diante da ressurreição de Jesus, nós temos então a possibilidade de desfrutar da vida eterna com Deus. Então essa graça nos alcançou, te alcançou, e essa graça pode te alcançar hoje, se você não conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você de repente só viu que Jesus é um cara bacana, que Jesus é um cara legal, eu quero dizer para você que Jesus, ele quer salvar você. Salvar você do quê? Do pecado. Salvar você dos erros que você vez ou outra comete, e você não vê saída para alguém te ajudar a sair desses erros, a sair desse pecado. Jesus, ele te estende a mão e pergunta: quer sair? Minha mão está aqui, disponível para te abençoar, para te ajudar, para tirar você do fundo do poço, do fundo do lamaçal do pecado. E quando essa graça ela nos alcança, irmãos, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Paz é o shalom de Deus. Paz tem a ver com uma restauração completa do ser humano. Então nós temos paz com Deus por meio de Jesus, porque Jesus invadiu a nossa história, nos tirou do pecado. Então nós podemos agora ter relacionamento com Deus por meio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque Jesus é esse intermediador. Jesus é aquele que reconcilia todas as coisas, e ele nos reconciliou com Deus através do seu sangue precioso. Então por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: a vocês graça e paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, de onde vem a sua identidade? De onde vem a sua identidade? Você ainda tenta se definir por sua carreira, pelo seu status, pelo seu sucesso, pela sua aparência, pelo que você faz? De onde vem? De onde vem a sua identidade? A sua identidade é marcada por aquilo que você faz, ou sua identidade é marcada por aquilo que Cristo fez? Nós temos uma identidade em Jesus. A graça e a paz de Deus, a graça e a paz de Deus, irmão e irmã, ela é real na sua vida? Você compreende quem você era e quem você é hoje? Você compreende que nós éramos inimigos de Deus? Porque desde quando Adão e Eva eles pecam, e o pecado ele se espalha pela humanidade, e nós nascemos já no pecado. Nós, quando criancinha, bebezinho, 4, 5 anos, talvez não tenha atitudes pecaminosas, mas a natureza é pecaminosa. Então alguém precisa resolver essa coisa, e quem resolve é Jesus. Mas você precisa entender quem eu sou, quem eu era. E quando Jesus entrou na minha vida, invadiu minha história, fez diferença? Essa graça faz diferença?
Essa graça maravilhosa e merecida faz diferença na minha vida? Essa paz de Deus, esse shalom, essa paz que excede todo entendimento, é verdade na minha vida? Ou eu e você, nós estamos andando ansiosos, tentando controlar tudo que está à nossa volta? Em segundo lugar, meus irmãos, começos que valem a pena. Vale a pena ser grato, porque a gratidão inspira comunhão. A gratidão inspira comunhão. Paulo escreve da prisão essa carta maravilhosa, afetuosa, cheias, essa carta está cheia de palavras de gratidão. Olha o que ele vai dizer do versículo 3 a 8: dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vocês. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que lembro de vocês. Ele reconhece essa parceria aqui, quando ele fala que dou graça todas as vezes que me lembro de vocês. Essa parceria tem a ver com koinonia. Sabe o que a gente faz depois do culto, do primeiro domingo do mês? Depois do culto a gente faz aquela koinonia, aquela comunhão. Ele está dizendo: eu sou grato a vocês porque vocês são parceiros, vocês são irmãos, de fato irmãos. Ele reconhece essa parceria da igreja desde o primeiro dia, não só com ajuda financeira, mas espiritual, emocional, missionária. Agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Irmãos, se tem algo que é muito bonito, irmãos, é quando a gente reconhece as pessoas que um dia oraram por nós, as pessoas que um dia estenderam a mão a nós, há pessoas que não desistem de nós. É lindo demais e inspira quando a gente reconhece, quando as pessoas que, a despeito dos problemas, elas sempre estendem a mão. Quando a gente reconhece isso, irmãos, a gente sai de uma superficialidade e a gente vai para um status gracioso e genuíno. Mas não é um status de soberba, é um status de generosidade mesmo, de reconhecer o que a pessoa tem feito na vida, na nossa vida, na sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele tem esse coração grato, irmãos. Em todas as minhas orações em favor de vocês sempre oro com alegria. Nem combinei com o Rubens aqui, mas ele parafraseou esse versículo. Vamos cantar com alegria, vamos orar com alegria, vamos fazer uma celebração com alegria. A alegria está no coração do apóstolo Paulo e dessa igreja em Filipos. A alegria é uma alegria genuína, não uma alegria mentirosa. Não é uma alegria que às vezes parece mais uma forçação de barra, sabe? A pessoa vive sorrindo, mas por dentro está um caco, e ela não consegue partilhar nem por dentro o que está acontecendo por dentro, e ela não consegue expressar uma alegria, ela só vive com um sorriso amarelo. Mas a alegria não é só para sorrir, não tem a ver só com sorriso, a alegria tem a ver com reconhecimento. O apóstolo Paulo disse: agradeço a meu Deus em todas as vezes que me lembro de vocês. Olha o tom afetuoso, irmãos, lembrança. Às vezes a gente não lembra nem de quem está do nosso lado, de orar nem pela nossa família. Imagina orar para uma pessoa de fora, ou ao contrário, a gente ora pelas pessoas de fora e não ora por ninguém de casa. E se ora por alguém de casa, é um tom de lamento, de tristeza. Irmãos, a oração tem a ver com reconhecimento, tem a ver com disposição de coração, tem a ver com boas intenções. A oração tem a ver com a fidelidade de Deus em nossas vidas. Dou graças ao meu Deus em favor de vocês. Por quê? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Olha como esse homem, ele é detalhista, irmãos. Ele sabe de tudo que está acontecendo na prisão, mas é na prisão que as coisas mais apertam e a gente não consegue nem orar. É na prisão que a gente mais murmura, é na prisão que a gente mais fica de saco cheio de coisas e pessoas. É na prisão
entende-se aqui não prisão literal, prisão de problemas, prisão emocional, prisão de murmuração, de espírito crítico. É nessa prisão que às vezes a gente está. Mas o apóstolo Paulo, ele está preso literalmente e ele está agradecendo a Deus, olha só. Porque não tem circunstância que defina quem é o apóstolo Paulo. Não é a circunstância que define ele. A identidade dele está muito bem estabelecida por Deus, irmãos. Ou seja, eu agradeço a Deus porque vocês têm feito o reino de Deus avançar e prosperar. Vocês são cooperadores. Ah, está faltando alguma coisa aqui, nem espera ninguém falar, vai lá e faz acontecer. Precisa dar uma limpeza na cadeira, nem espera, junta um grupo e vem e limpa. Limpa lá em cima, limpa no cantinho, limpa lá fora, vai dar uma capinada, não espera só pelo Carlinhos, junta um grupinho, vai lá e faz. Agradeço a Deus porque vocês têm cooperado para o avanço do Evangelho. Não fica sentado. Ele agradece porque a igreja dele é coinonia, parceria, irmãos. E se tem uma coisa boa é quem é parceiro. Parceiro em casa, você, sua esposa, seus filhos. Não é bonito? Parceiro. Quando você vê, sua filha já está lavando a louça, seu filho já está organizando aqui, você não precisa nem dizer, você fala, meu Deus do céu. Olha só como a proatividade, não a performance, tá? A proatividade, ela é bênção para o reino de Deus. Olha só como às vezes ficar estagnado, preso, estacionado espiritualmente, olha os danos que causa. Então ele agradece por essa parceria maravilhosa. Que igreja abençoada, irmãos. Igreja em Filipos. Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui, irmãos, em nome de Jesus. Não é presunção. A nossa igreja, a igreja do século 21, igrejas do Senhor, elas devem ser melhor que a igreja de Filipos. Elas devem ser melhor. Não é que elas devem se parecer, elas devem ser melhor. A igreja do século 21, a igreja de hoje, ela deve ser melhor do que a igreja de Atos. Deve ser melhor. Não para comparar, mas porque nós temos toda a fonte de autoridade aqui na palavra de Deus, irmãos. E lá eles não tinham. Lá era o apóstolo falando do Antigo Testamento, falando da cruz do Calvário de Jesus. Lá tinha perseguição. Lá eles não tinham toda a clareza que nós temos hoje. Nós temos a clareza. Vai dizer que você não sabe o que é pecado. Você sabe? Eu sei o que é pecado. Eles sabiam. Só que lá o pecado era mais ou menos assim. Lembra da história de Ananias e Safira? Lembra? Era daquele jeito. Mentiram. Deus foi lá e fulminou. E lá na igreja de Atos, que quando alguém tinha necessidade, dividia não só a contribuição, dividia os bens. Então alguém está precisando, alguém está precisando assistir. Alguém chega lá na casa, pega a TV e fala, não, está aqui, ó, a televisão. Irmãos, hoje a gente pode, com o advento da tecnologia, PIX financeiro, tudo isso, a nossa disposição, a gente consegue abençoar. A gente não precisa dividir literalmente aquilo que nós temos. Lógico que a gente precisa quando tem uma necessidade. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que está muito mais fácil para nós. Para a gente ser uma igreja mais vibrante e envolvente do que essa igreja. Amém? Irmãos, será que você é grato? Eu sou grato pelas pessoas que tem caminhado com a gente, que tem caminhado com você? Será que a gente vive mais apontando as falhas e exigindo mais, ou aproximando as pessoas de nós? Você confia que Deus vai terminar a boa obra que Ele começou em você? Amém? Você confia, você crê? Ou você já desistiu de você mesmo? Se você desistiu de você mesmo, o autor da vida não desistiu. Não desistiu, irmãos.
Aquele que começou a boa obra, versículo 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos guardados pelo Senhor, nós estamos seguros no Senhor. Não tem, Romanos capítulo 8, não tem doença, não tem perigo, não tem demônio, não tem desemprego, não tem enfermidade que nos afaste, nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Aquele que começou a boa obra na sua vida, lembra de quando Jesus te chamou? Lembra de quando você ouviu a doce voz do Senhor? Lembra de quando você fez a oração e você disse: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu reconheço os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero viver uma nova vida, tendo o Senhor como meu Salvador e Senhor. Lembra desse dia? Lembra de quando você fez uma decisão pública, quando você foi no batistério ou em outro lugar e você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E quando você ouviu, você crê em Jesus? Creio. Você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Creio. Então, se você creu, você está seguro. Agora, não desiste de você. Se hoje você chegou aqui com o ponto final da sua vida, Jesus está dizendo para mim e para você hoje: eu não terminei a obra. Não terminei a obra. A obra continua na minha e na sua vida. A obra permanece até a volta de Jesus. A obra continua. Não completou a obra. Você é útil para o reino. Você tem dons e talentos que Deus te deu para abençoar o reino de Deus. Dons e talentos é para a edificação do reino, do corpo de Cristo. Dons e talentos que não é exercido, é enterrado. Então Deus nos chama para a gente lembrar que a gratidão inspira a comunhão. Quando a gente é grato, a gente reconhece que Deus nos abençoou com dons e talentos. É como um pai, irmãos, é como um pai. É como um pai que vê seu filho dependente químico há anos numa clínica. Há anos. Ele ora, ele sofre. Ele ora e sofre. Espere em Deus. E ele diz: Deus vai completar a obra na vida do meu filho. Vai completar a obra. Você já fez essa oração? Você já viu alguém distante do Senhor e você falou: Deus ainda vai resgatar essa pessoa? Você crê nisso? Você olha para uma situação e você fala: esse casamento vai ser restaurado, essa amizade vai ser restaurada, esse conflito vai ser sanado. Você crê nisso? Eu creio também. Mas por que a gente desiste, irmãos? Graças a Deus, Deus não desiste de nós. Amém? Terceira lição que vale a pena a gente viver: amor que cresce com discernimento. Nessa oração, então, tem uma saudação que nós vimos, amém? Uma saudação que Paulo se apresenta, depois ele endereça a carta aos Filipos, ele fala um pouquinho sobre a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, ele saúda os irmãos, depois ele ora. E nessa oração, tem uma oração muito madura aqui, irmãos. Uma oração de quem já viveu muito já. Não viveu muito de idade, mas viveu muito com o Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele foi encontrado pelo Senhor já muito velho, para nós, mas naquele contexto já muito velho. Ele já era um fariseu, ele era um doutor da lei, mas mesmo assim o Senhor encontrou esse homem, e ele vai orar para que o amor dessa igreja, dessa comunidade, dessa igreja que tem sido uma bênção, lá naquela província romana, onde os romanos querem tomar o controle, essa igreja que está avançando, ele ora para que o amor deles aumente, ele ora para que o conhecimento e o discernimento, esse conhecimento quer dizer um conhecimento pleno, sensibilidade espiritual, sabe? Se eu falei do apostólico, do dom apostólico, é quem tem dom de profeta.
Não é esses profetas que a gente vê nos dias de hoje, sabe? Adivinhando isso, aquilo. É profeta do ponto de vista dos dons que Deus dá. Quem tem muita sensibilidade espiritual, quem tem uma palavra certeira no momento certo, quem tem uma palavra de encorajamento, uma palavra de direção, dom profético. Profético da palavra de Deus, nunca da nossa própria boca. Profético da palavra de Deus. Por exemplo, adivinhar CPF. Isso não é profético. Isso é heresia, irmãos. Chegar e falando no ouvido um montão de coisas. Irmãos, nós precisamos orar como o apóstolo Paulo tem orado aqui, por discernimento e sabedoria. Então, o profético aqui é essa sensibilidade. Ele quer que essa igreja tenha essa sensibilidade. O que ele está querendo dizer? Que nem todo amor é saudável. A paixão não é saudável em si, porque ela cega a gente. O amor, às vezes, cega a gente também, porque a gente ouve aqui, na realidade brasileira, vamos focar na realidade brasileira, um monte de significado de amor. Que amor é isso, que amor é aquilo, que amor é aquilo outro. Não fica bravo comigo, os irmãos, em nome de Jesus. Mas tem gente que acha que é mãe e pai de pet. Para essas pessoas isso é o amor. Mas eu falo aqui porque minha mãe, ela pensa assim, minha mãe tadinha, vai fazer 60 anos, eu amo a minha mãe. Eu falo, mãe, por favor. Quando os 2 gatinhos da minha mãe morreu, eu disse para ela, sinto muito, mas ela falou, ora pelos gatinhos. Falou, ora pelos meus gatinhos. Que esse amor, irmãos. Agora eu não estou falando que animais não é uma fonte de graça de Deus. É uma fonte da graça de Deus, nos ajuda, um cachorrinho, um bichinho de estimação, um gatinho. Só que a gente não pode definir isso como um amor supremo. Nem todo amor faz bem. Nem todo amor faz bem. Quando a gente, por exemplo, quando o Vanderlei e eu, nós nos casamos, irmãos, minha mãe, ela me tratava como eu ainda fosse o filhinho dela, lá da casa dela. Nem todo amor é saudável, eu tive que estabelecer limites. Mamãe, agora as coisas mudaram, tá? Com muito amor e carinho. Mas toda vez que ela chega aqui, ela às vezes vê uma coisinha, eu vejo que ela segura, mas ela não fala mais. Depois de muito tempo ela aprendeu limites. Nem todo amor é saudável. Tem um amor que é aquele amor que controla tudo. A pessoa não pode respirar. Ou aquele amor que é muito sisudo, seco, aquele amor que é muito aquém. Nem todo amor é saudável. O apóstolo Paulo está orando para que essa igreja entenda e tenha amor uns pelos outros, e conhecimento, discernimento, sensibilidade espiritual. O verdadeiro amor é guiado pela verdade. Versículo 7, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo dessa graça. Deus é minha testemunha. Esta é minha oração, versículo 9, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em todo conhecimento, em toda percepção. Nem todo amor é saudável. O amor deve ser guiado pela verdade, deve nos levar a agir de maneira santa, de maneira cuidadosa, de maneira amorosa, de maneira gentil. Esse é o amor que o apóstolo Paulo está nos convocando. E a pergunta que fica então é se eu e você, se nós amamos com sabedoria ou com cegueira. Se a gente ama com sabedoria ou com cegueira. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu e a Vanderlei, ela morava em outro bairro, uns 20 minutos andando, e meu pai trabalhava à noite.
Meu pai trabalhava à noite, entrava no trabalho às 10 da noite e chegava às 7 da manhã. Então, eu muito novo ainda, eu esperava ele trabalhar, ele ia trabalhar e eu ia para casa da Vanderléia. A gente ficava conversando lá, Quando eu olhava no relógio, irmãos, filho sem paz, né? Olhava no relógio, 2 horas da manhã. Vocês acham que eu tinha medo de alguma coisa? Amor cego, paixão cega, não tinha medo de nada. Andava na rua assim, tanta coisa de louca que eu já vi nessa vida, mas andava sem medo nenhum. Agora me fala para eu andar hoje na Casa Fontoura 3 horas da manhã. Tem um amor cego e tem um amor com sabedoria. Eu vou colocar minha vida em risco. Preciso voltar para casa porque eu tenho uma família. Preciso voltar. Preciso ter sabedoria. Aqui é um local inapropriado. Aqui tem algumas confusões. Então a gente precisa ter essa sabedoria. Essa sabedoria ela é pautada pela verdade em Cristo Jesus. Você e eu, nós confrontamos com amor, em amor, ou a gente evita conflito com medo de perder a amizade, com medo de perder o relacionamento? É uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue. Difícil para nós, irmãos. Será que a gente tem orado por maturidade no amor? Um amor que sabe dizer não quando é necessário. Principalmente para quem tem filhos. Dizer não para os filhos. E aí a gente tem que ter tanta sabedoria, irmãos. Porque assim, a gente diz não para os filhos. E aí a gente pensa na gente. Mas meu filho, eu não tive isso. Meu filho pode ter isso. Mas eu não vivenciei isso. Meu filho pode vivenciar. Então a gente começa a brigar com os nossos traumas passados, não resolvidos, e a gente transporta para os nossos filhos todos os sims que a gente queria receber lá no passado, entendeu? E aí os nossos filhos, eles vão se criando dessa forma, e quando a gente fala não, eles vão mais para cima. Mas você disse que sim. Nem disse que sim, mas ele está querendo manipular. Então, a gente tem esse conflito. E a gente precisa saber, debaixo da graça do Senhor, quando ceder. Então, Deus não olha para a gente dessa forma, entendeu? Deus Pai. Ele olha para a gente como filhos que precisam de maturidade, crescimento. Então, Ele vai dizer não é não. Não é não. Deus vai dizer isso. Não posso dar agora. Você lembra de Jó? A gente fala que Jó é o cara mais paciente da Bíblia. A gente não fala isso? Queria ter a paciência de Jó. É mó resmungão, xarope. Quando Deus não falou nada para ele, ele chegou diante de Deus e falou: quem o senhor pensa que é? Ele começou a questionar Deus. Viu como é importante conhecer as pessoas? Jó reclamou demais, irmãos. Agora, vamos concordar, ele perdeu tudo. Quem sem consciência não vai reclamar? Perdeu tudo. E nem sabia o porquê, o motivo. E Deus responde Jó, não com uma resposta, aquela resposta que a gente gosta, né? Deus responde Jó, tipo assim: Jó, deixa eu falar uma coisa. Aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Já era, acabou o diálogo. Onde você estava, Jó, quando eu criei tudo isso daqui? Então, irmãos, percebam que o amor que cresce com discernimento, ele consegue se relacionar, ele consegue abençoar. Uma jovem que ama, um jovem que ama um namorado, a namorada, às vezes ela sabe que está no relacionamento abusivo, que está numa prisão. Amar com discernimento é também saber que tem momentos para partir, que tem momentos para encerrar, para guardar a dignidade, para guardar a fé, para guardar o amor, para se preservar. Às vezes a gente está em algo abusivo e é importante a gente pôr um fim nisso. É sábio, é maduro, é gracioso. Para concluirmos aqui, irmãos, começos que valem a pena são aqueles em que Jesus é o centro de tudo.
A gratidão é um dom, e o amor é moldado pelo discernimento e pela sabedoria. Essa carta nos convida então a viver uma vida que vale a pena, uma vida marcada por uma identidade em Cristo Jesus, por uma comunhão genuína com o povo de Deus e por um amor maduro. Amém? Queria convidar você a se colocar de pé, abaixar sua cabeça, e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Entregue sua vida ao Senhor, reconheça que Ele tem sido bom na sua vida, reconheça que Ele tem sempre novos começos para você. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque a gente foi sacudido, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter uma identidade no Senhor. Então não faz a gente acreditar que a nossa performance, os nossos títulos, aquilo que a gente faz define nós, define quem nós somos, mas faz a gente recordar de quem nós somos diante do Senhor, diante de Jesus.